A partir de agora, no programa Maranata, você ouve a Hora da Palavra. Livro de Colossenses, capítulo de 1, verso 15 e 16, diz: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Meu querido irmão, minha querida irmã que está me ouvindo essa mensagem nesta manhã pela Rádio Regional, você que posteriormente terá acesso a ela pelo canal Maranata no YouTube. Aqui nós temos uma carta que é escrita ao povo de Colossos, e essa carta é escrita tanto por Paulo quanto Timóteo, e ele vai estar falando a respeito de Jesus. Quando nós lemos esses versículos aqui, ele coloca algo assim primordial para que nós possamos entender a grandeza de Jesus perante a criação do Senhor. Então Deus permitiu que Jesus, o seu Filho único, viesse a esse mundo numa forma carnal, numa forma física, para que todos pudessem contemplar a presença de Deus no meio de nós. Só que ele vai dizer algo que, se nós não lermos com atenção, vai passar por desapercebido. Porque ele vai dizer assim, ele é o primogênito de toda a criação. A palavra primogênito diz respeito ao primeiro, aquele que veio primeiro antes de toda a criação. Quando nós pegamos a nossa Bíblia e abrimos no livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, a palavra diz assim, que no princípio tudo era escuro, tudo era trevas, e Deus criou a luz. Então dá a entender que a primeira coisa que Deus cria é a luz, e na realidade não. Porque a primeira coisa criada por Deus foi Jesus. Então, antes que Deus pudesse olhar para esse universo em criação e dizer que haja luz, Deus disse que haja Jesus. E Jesus veio já com uma incumbência. E além de Jesus, eu posso afirmar por conta das Escrituras, que a palavra Jesus veio seguida de cruz, porque cruz significa o propósito, a consumação de Deus para a sua criação. Então o primeiro, a criação, aquilo que foi criado por Deus, antes de mais nada, foi a presença gloriosa, majestosa de Jesus, que veio ao mundo na condição humana para mostrar aos homens o que Deus pretendia, o que Deus desejava e qual era o projeto para a humanidade segundo os princípios de Deus. E aí nessa condição, Paulo está anunciando esse Jesus, o primogênito de toda a criação. E ele vai dizer assim que nós andávamos, que nós vivíamos num reino das trevas, da escuridão. Nós não conhecíamos os desígnios, nós não conhecíamos a Deus. E a nossa condição humana era de grande ignorância quanto à obra criadora do nosso Senhor. Mas a presença de Deus, o anúncio do Evangelho, ele vai nos trazer a revelação da luz. E a luz faz com que o reino de Deus, o reino anunciado por Jesus, seja colocado diante de nós, para que possamos ter entendimento, para que possamos tomar posse, para que possamos viver segundo o Evangelho anunciado pelo Criador, pelo primogênito, o qual nós chamamos de Jesus. Mas que Evangelho é esse? A palavra Evangelho significa boas novas. Então, quando você ouve falar do anúncio do Evangelho, quando alguém chegar para você e dizer assim, olha, eu vim anunciar o Evangelho, essa pessoa está dizendo, eu vim falar para você das boas notícias, eu tenho boas notícias para você, eu quero anunciar aqui algo para a tua vida que pode fazer toda a diferença daqui para diante. No caso nosso aqui, da carta que nós estamos lendo ao povo de Colossos, os evangelhos foram pregados de maneira que eles pudessem ter um conhecimento, que eles pudessem crescer em conhecimento. E cada vez que eu cresço em conhecimento, significa que eu me torno menos ignorante.
O conhecimento me tira do atoleiro. A falta de conhecimento me lança na ignorância. Mas Paulo está dizendo a essas pessoas de Colossos: olha, eu quero que vocês cresçam em conhecimento, que cada dia vocês estudem mais, vocês aprendam mais, principalmente da parte de Deus. Paulo está dizendo assim também, que vocês tenham perseverança. Perseverar significa não desistir, mesmo na adversidade. Não jogar a toalha, não pedir arrego, mas estar caminhando sempre na condição de que há algo a ser conquistado logo adiante. E ele vai falar que uma das condições para que nós possamos perseverar é não perder a paciência. Que tenhamos a paciência com alegria, a paciência com sabedoria, de saber falar na hora certa, de saber calar no momento oportuno e de abrir a boca quando se faz necessário, de saber a hora de retroceder e saber a hora de avançar. A paciência nos traz essa condição de não falarmos besteira. Outra coisa que está sendo anunciado por Paulo, as boas novas de Paulo ao povo de Colossos, é que todos nós, quando aceitamos essa palavra que é anunciada, do primogênito, da grande promessa de Deus para as nossas vidas, é que nós passamos a ser herdeiros santos do reino da luz. Se nós fazemos parte de um reino da luz, as trevas não prevalecerão sobre as nossas vidas. Se nós caminhamos com Jesus, a luz resplandece sobre nós. E onde há luz, não há espaço para a manifestação do obscurantismo, da escuridão, das trevas, porque Jesus, na sua condição nesta terra, veio trazer boas novas para todo aquele que crê num Deus único, num Deus verdadeiro, num Deus salvador, num Deus libertador, o qual promete a cada um dos seus filhos a vida eterna, a qual veio revelar a luz para que nós fôssemos libertos da ignorância, que veio trazer o conhecimento para que nós possamos fazer as escolhas certas em todos os momentos da nossa vida, seja na nossa condição cidadã, seja na nossa condição familiar, seja na nossa condição de igreja, instituição, seja na nossa condição profissional. A luz faz com que nós sejamos testemunho de Deus. E quando nós somos testemunhos de um Deus vivo, nós somos o sal da terra, nós damos tempero, nós acrescentamos sabor à vivência neste mundo. Que você possa receber essa palavra como boas novas do reino de Deus. Que você possa se alegrar, regozijar, porque a palavra de Deus é viva. E essa vida a qual somos colocados diante do Senhor é para que nós tenhamos a certeza que vivemos para Ele, porque tudo é para Ele. Todas as coisas foram feitas para que Ele possa se alegrar conosco. Receba essa palavra, meu querido, receba essa palavra, minha querida, em nome do Senhor Jesus.